Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo e se estás por aqui é porque possivelmente és trabalhador independente ou empresário em nome individual, estás no regime de isenção artigo 53 e já estás com um pezinho a ultrapassar os 15 mil euros de faturação. Então, se estás nesta situação, este vídeo é para ti. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Carrilho, sou contabilista certificada e ajudo empreendedores e empresários a descomplicar os seus negócios e a tomarem decisões mais conscientes. Então, o que me traz aqui neste vídeo é a atualização para o ano de 2026 e que vais ter atenção porque, embora estejas no regime do artigo 53, se a tua faturação já estiver assim um bocadinho mais elevada, tens de ter alguma atenção porque podes ir para o regime do IVA ainda durante o ano de 2026. Portanto, muita atenção aqui. Eu fiz uma pequena apresentação para ser mais fácil a compreensão e então podes sempre ver e rever as vezes que forem necessárias. Então, uma das coisas muito importantes para quem está aqui a assistir este vídeo é que quando nós falamos da faturação e dos limites, nós estamos sempre a fazer a contagem a partir do dia 1 de janeiro do ano corrente. Ou seja, estes limites nós contamos desde o dia 1 de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, sendo que existe depois aqui um ajuste que nós também já vamos ver a seguir no próximo slide até. Portanto, o que é que vamos ter de ter em atenção? Se a 31 de dezembro eu não tiver ultrapassado os 15 mil euros de faturação, então eu vou manter-me no mesmo regime, ou seja, artigo 53, em 2027. Caso eu tenha ultrapassado mais do que 15 mil euros, mas menos do que 18.750, então eu vou para o regime do IVA em 2027, portanto, a partir de janeiro de 2027 e tenho 15 dias úteis para alterar a minha atividade. Se durante 2026 a fatura que eu for emitir já ultrapassar os 18.750 euros, então eu vou ter que colocar já IVA nessa fatura e tenho estes 15 dias também para alterar a atividade para fazer a passagem do regime de isenção para o regime do IVA. Portanto, aquilo que eu digo sempre é verifiquem a vossa faturação, seja na aplicação ATGO para quem gosta mais das tecnologias e dos telemóveis, ou seja a verificação no portal das finanças, verificar também para quem utiliza um programa de faturação o relatório das vendas para perceber se já estão prestes a ultrapassar o limite ou não, até porque em alguns casos vocês vão ter que passar a tomar outro tipo de decisões, ou seja, um reajuste também nos vossos preços, porque uma coisa é quando nós temos um serviço que custa 1000 euros, outra coisa é quando o serviço custa 1000 euros mais IVA e que vamos ter de cobrar ao nosso cliente. Portanto, vamos ter de colocar aqui um bocadinho uma nova mentalidade também em ação. Então, outra das coisas muito importantes é que para a contagem deste limite apenas conta o volume de negócios obtidos em território nacional. Se, por exemplo, prestas apenas serviços para uma empresa com sede na União Europeia ou até mesmo fora dela e que utilizes o artigo 66A nas tuas faturas, estes valores não vão contar para os limites dos 15 mil euros. Se por outro lado tens aqui algum regime misto em que tens clientes nacionais e outros estrangeiros, conta apenas o limite nacional. Se por outro lado estás com uma atividade em que és, por exemplo, psicóloga, que estás no artigo 9º, mas em simultâneo vendes infoprodutos ou tens uma outra atividade que não seja do artigo 9º, todas tudo aquilo que seja do artigo 53 vais ter de ter atenção aos limites. Portanto, é muito importante verificar que nem toda a faturação conta para estas regras destes limites e, portanto, vamos ver depois como é que isto tudo se faz na prática. O que é que acontece quando nós estamos no regime do artigo 53? Significa que nós não podemos praticar operações de exportação, apenas de importação, não atingimos um volume de negócios superior a 15 mil euros e é um regime um bocadinho mais simples. Até no início dos nossos negócios nós não temos muita certeza da nossa faturação e ficamos neste regime. Vamos ter aqui alguns exemplos só para vocês verem como é que nós colocamos aqui isto em prática. Então temos a Ana, que é solicitadora e que em 2026 faturou apenas 14 mil euros. Então será que ela mantém ou vai passar para o regime do IVA? Então a Ana, ela vai manter-se no regime da isenção artigo 53, mas caso ela pretenda ir para o regime do IVA por opção,
pode fazê-lo, mas é obrigatório ficar neste regime durante 5 anos. Portanto, nada impede quem esteja no artigo 53 de optar pelo regime do IVA. Isto em caso em que exista, por exemplo, um grande volume de investimento em que muitas das vezes até depois nós conseguimos recuperá-lo na declaração do IVA, né? Quando nós suportamos mais IVA do que aquele que nós cobramos ao nosso cliente. Por outro lado, temos aqui o António, que é canalizador. Em 2026, portanto, vamos supor que estamos aqui no finalzinho do ano, faturou 17.500 euros. Será que ele mantém ou vai passar para o regime do IVA? Então, ele vai passar para o regime do IVA, não é? Porque ele ultrapassou os 15.000 euros e foi menos do que os 18.750. Tem até dia 21 de janeiro para fazer esta alteração para a mudança de regime e vai ficar enquadrado no regime do IVA a partir de dia 1 de janeiro de 2027. Temos agora aqui esta informação que é a Leonor, a fotógrafa. Portanto, este exemplo aqui, vamos supor que ela até agora, portanto estamos em agosto, que é quando este vídeo está a ser gravado, faturou 18.300 euros. Será que ela vai manter ou vai passar para o regime do IVA? Então, se a Leonor emitir, por exemplo, ainda durante este mês, uma fatura de 500 euros, ela já vai ultrapassar os 18.750 euros e significa que esta fatura que ela vai passar já vai ter que conter IVA, ou seja, vai colocar 500 euros mais IVA. Vai ter 15 dias úteis também para alterar a atividade nas finanças e fica enquadrada no regime do IVA a partir do dia da emissão desta fatura que contém o IVA. Quando nós estamos no regime do IVA ou vamos fazer esta fatura que vai ultrapassar o valor, nós vamos ter de passar aqui a ter algum cuidado. Ou seja, eu aqui já vou ter de colocar que a taxa do IVA é de 23% e caso eu preste serviços para clientes com contabilidade organizada, portanto vamos excluir aqui vendas e prestação de serviços para clientes estrangeiros, eu também vou ter de fazer retenção na fonte, que seja a taxa de 11,5% no caso de canalizadores, mecânicos, pedreiros, por exemplo, ou a taxa de 23% caso seja uma atividade que esteja no artigo 151, ou seja, por exemplo, consultores, que seja topógrafos e por aí além. Portanto, todas aquelas atividades que estejam naquela listagem de profissões do artigo 151, nós devemos colocar a taxa de 23%, sempre que o nosso cliente é um cliente com contabilidade organizada, ou seja, uma empresa com um NIF começado por 5, qualquer coisa. Portanto, já tem 519 ou 518, se não estou em erro. Se for para um particular, nós não fazemos esta retenção na fonte. Então, já emitimos a fatura com o IVA. E agora o que é que nós vamos ter de fazer? Vamos ter de alterar a nossa atividade. Na barra de pesquisa, no portal das finanças, vamos colocar atividade e vamos aceder. Vamos submeter a declaração e ele vai perguntar qual é o tipo de declaração que nós pretendemos entregar. Então vai ser de uma alteração de atividade. Não confundir depois esta parte aqui de efetuar ou terminar a opção pelo regime do IVA. Nós vamos sempre pelo volume de negócios, porque aqui é quando nós optamos e ficamos depois 5 anos neste regime e que muitas das vezes pode não ser o mais favorável para nós. Então, vamos colocar o pisquinho em volume de negócios e ele vai nos dar uma mensagem: possui um volume de negócios anual declarado de 1.794, portanto ele depois vai dar aqui outros valores consoante a vossa faturação no ano anterior. E nós vamos colocar que sim, que pretendemos alterar este valor. Depois, vai-nos dar aqui uma boa informação, ou seja, o que é que ele nos vai dizer? Ele vai dizer que se o volume de negócios respeitar a partir de 2025, deverá indicar a data de acordo com o valor apurado. Portanto, então, para valores até 18.750, vamos ter de colocar 31/12, para valores superiores a 18.750, vamos indicar a data da fatura na qual foi ultrapassado o limite. Então, vamos supor que seria hoje, dia 12 de agosto, nós vamos então colocar essa data aqui e vamos colocar qual é que foi o volume de negócio já com aquela fatura que já ultrapassou o limite. Vai nos dizer que nós fizemos esta alteração e que dessa alteração mudamos de regime normal trimestral e que está certo, e depois vai nos dizer também a data do enquadramento. Portanto, é muito importante aqui
verificarmos a parte normal trimestral, significa que já passamos do regime de isenção para o regime do IVA, e a data de enquadramento também é muito importante porque é a partir de agora que nós estamos oficialmente no regime do IVA e que podemos ter faturas e despesas que nós, a partir de agora, vamos poder deduzir o IVA na nossa declaração do IVA para fazer o cálculo do imposto a pagar. Depois, também muito importante será aderir à Via CTT. Sem adesão à Via CTT, nós não conseguimos enviar declarações de IVA. O que é a Via CTT? A Via CTT é uma forma de comunicação entre as finanças e os contribuintes, muito importante também, por exemplo, no caso, se eu tenho o IUC de um carro, vamos receber uma indicação por e-mail ou por mensagem que está a pagamento o IUC de um carro. Caso a nota de liquidação já esteja disponível, nota de liquidação do IRS, vai-nos também dar aqui um alerta. Caso nós tenhamos algum imposto, nomeadamente, por exemplo, os pagamentos por conta, vamos também receber sempre aqui uma notificação. Portanto, para tanto quem é trabalhador independente, mesmo quem não esteja no regime do IVA, eu acho sempre muito importante nós aderirmos aqui à Via CTT. Não tem nada de saber, vamos ao portal das finanças, notificações e citações, vamos gerir os canais e se estiver lá inativo, vamos fazer a adesão. Não custa nada e ficamos com tudo certinho e conseguimos entregar depois as declarações de IVA. Quando nós passamos para o regime de IVA, nós já é obrigatório entregarmos declarações de IVA, já podemos praticar exportações, no caso de quem faz vendas, que significa que ultrapassamos este volume de negócios e que foi superior a 15 mil euros e podemos deduzir o IVA das nossas despesas. Muita atenção que nem todas as despesas são dedutíveis. Como é que funciona o IVA na prática? Temos o IVA liquidado menos o IVA dedutível. O IVA liquidado é o IVA das vendas ou das nossas prestações de serviços. O IVA dedutível é o IVA das compras ou o IVA das despesas ou do imobilizado. Também já vamos ver o que é isso mais à frente. E sempre que eu cobrei mais IVA aos meus clientes do que aquilo que eu consegui deduzir das minhas despesas, eu tenho IVA a pagar. Caso contrário, eu posso ficar com o IVA em saldo que vai reportar para os períodos seguintes e se ele se manter sempre, portanto, se eu ficar sempre com o reporte de IVA e se cumprir as regras, depois eu posso recuperar aquele imposto através de um pedido de reembolso do IVA. O que é que nós vamos ter de ter aqui algum cuidado? É que nem todas as despesas nós podemos deduzir o IVA. Portanto, aquilo que eu aconselho é, vamos ver que tipo de despesas é que eu tenho decorrentes da minha atividade e que eu posso aqui encaixar. Então, eu posso deduzir tudo o que seja stocks, se eu vender materiais, não é? Mercadorias, vamos supor que eu vendia, sei lá, bijuteria, então todos os materiais que eu compro cá em Portugal e que têm IVA a 23% eu posso deduzir, portanto, tudo o que seja mercadorias, material de escritório, despesas com marketing, por exemplo, se eu tenho alguém em que me gera as redes sociais ou uma empresa que esteja no regime do IVA, a parte da publicidade, se eu vou comprar cartões de visita, flyers, mandar fazer flyers, no caso dos consultores imobiliários e por aí além, portanto, todas estas despesas que nós tenhamos associadas à nossa atividade, nós conseguimos deduzir o IVA. Uma das coisas muito importantes é o gasóleo. Gasóleo apenas é dedutível em 50% e eu apenas considero os carros com 2 ou 3 lugares, ou seja, o que nós costumamos dizer que são os carros comerciais. O IVA que eu nunca posso deduzir para além de outros, mas os mais comuns, é a parte da restauração, o alojamento, a gasolina e as portagens. No caso da restauração e alojamento, embora o IVA não seja dedutível aqui no caso do regime do IVA, mas são despesas que nós devemos sempre pedir com o número de contribuinte porque elas nos vão ajudar depois a nível do IRS, porque 15% do valor do IVA destas da restauração, do alojamento, eles vão nos ajudar a aumentar as deduções à coleta no nosso IRS. Depois, nós devemos, a partir de agora, quando nós estamos no regime do IVA, a organizar a nossa documentação de outra forma. Podemos fazer esta organização ou de forma física, ou seja, num dossiezinho, nós vamos lá colocar as nossas faturinhas, ou numa base digital, ou um Excel, ou sei lá, nós colocamos lá as faturinhas todas numa cloud, ou em regime híbrido, como vocês se sentirem que é mais prático para vós. A partir de agora nós vamos ter aqui algumas coisas mais interessantes, não é? Temos o imobilizado, que são bens de elevado valor e que têm uma duração de alguns anos. Estamos a falar, por exemplo, de um automóvel, de um portátil. Eu considero sempre aquilo que é mais de 1000 euros. Pronto.
um telemóvel, nós temos aqui alguns MacBooks, iPhones que custam mais de 1000 euros. Depois nós temos os inventários, portanto são as compras de mercadorias ou de matérias-primas, e depois temos os outros bens e serviços, que são as despesas que nós temos com os prestadores de serviços, honorários, a internet, comunicação, eletricidade, gasóleos, publicidades, marketing, material de consumíveis e por aí além. Uma das coisas que muitas pessoas às vezes têm algumas dúvidas é no caso da trabalham em casa, no caso da EDP, no caso da internet e das comunicações, e se estão a trabalhar em casa, eu apenas considero 25% do valor do IVA, ou seja, eu aqui, se nós até quisermos dar aqui um upzito aqui no nosso e-fatura, que eu costumo dizer que ele é o nosso melhor amigo a partir de agora, nós colocamos depois que esta despesa é parcial. Portanto, uma coisa muito importante é que a partir de agora nós devemos olhar para o e-fatura com outros olhos, porque muitas das vezes nós acabamos por pedir faturas com o número de contribuinte e muitas das vezes nem nos apercebemos que aquela fatura nós podemos deduzir o IVA. Atenção também que só podemos deduzir IVA de faturas com o número de contribuinte. Tudo o que seja consumidor final nós não podemos deduzir. Como é que nós vamos apurar o IVA? Então vamos trazer também aqui um exercício prático com a Sara. Ela é arquiteta e exerce a sua atividade como trabalhadora independente. No terceiro trimestre ela emitiu vários recibos cuja base totaliza 8.000 euros. Portanto, nesta parte aqui, a arquiteta, a Sara, ela já está no regime do IVA. E teve aqui algumas despesas associadas ao seu negócio, portanto, tem almoços com clientes que são 300 euros, comunicações, ou seja, internet mais o telemóvel para uso na sua atividade, 150 euros, portanto estas despesas são todas sem IVA, portagens e viagens para deslocações aos seus clientes, 25 euros, material de escritório para uso na sua atividade, 50 euros, gasóleo relativo à viatura afeta a sua atividade, 500 euros, e aquisição de um portátil também afeta a sua atividade, 1.200 euros. Então, como é que nós vamos fazer isto? Vamos ter aqui o IVA dedutível, que é o IVA das nossas despesas, e atenção que nem todas entram. Portanto, o que é que não vai entrar que nós podemos ver aqui? Não vai entrar nem os almoços com os clientes e nem as portagens. E outra coisa em atenção é que o gasóleo só vai contar 50% do valor do IVA. Porquê? Porque ele tem um Renault Clio, por exemplo, de comercial, um carro comercial que tem 2 ou até 3 lugares. Então aqui na parte do meu IVA dedutível nós temos as comunicações, o material de escritório, o gasóleo, o portátil, e o meu IVA dedutível é de 379,5 euros. Por outro lado, o nosso IVA liquidado vai ser de 1.840, portanto 8.000 euros mais o IVA, e a diferença entre o IVA que nós cobramos aos nossos clientes menos aquilo que nós conseguimos deduzir, nós temos um IVA a pagar de 1.460,50 euros. A partir do momento em que nós estamos no regime do IVA, nós devemos pensar que o IVA não é nosso, é um imposto que nós cobramos ao nosso cliente, o nosso cliente paga-nos e depois nós ainda conseguimos reduzir um bocadinho este valor e através destas despesas com o número de contribuinte. Há muitas pessoas que dizem que não têm nenhuma despesa associada ao seu negócio. Quando assim é, devem mesmo guardar na totalidade o valor do IVA para depois não ser mais doloroso na altura de pagar. Muitas pessoas ainda confundem que o IVA é um lucro. Não é lucro, ele é simplesmente um imposto que vocês cobram, recebem do cliente e entregam ao Estado a partir da declaração do IVA. Na declaração periódica do IVA, nós entregamos também no portal das finanças, portanto, podemos colocar IVA ou declaração do IVA na barra de pesquisa e vão lá dar. Existe também uma forma de fazer o IVA de forma mais automática, no fundo, que é o IVA automático. No entanto, é sempre bom vocês verificarem, validarem as vossas faturas para verificarem, sim, como é que vocês depois vão fazer aqui, qual é que será o valor também do IVA dedutível do vosso IVA. Temos então também o prazo de entrega da declaração trimestral do IVA, portanto, quem vai para o regime do IVA agora no terceiro trimestre tem até dia 20 de novembro para entregar a declaração. Os pagamentos são sempre feitos até dia 25. O que muda é no segundo trimestre que temos as férias fiscais e em vez de ser até dia 20 de agosto, passa para dia 20 de setembro. O primeiro trimestre nós entregamos até dia 20 de maio, segundo até dia 20 de setembro, terceiro dia 20 de novembro, o quarto trimestre dia 20 de fevereiro do próximo ano. O pagamento é sempre até dia 25 do mês da entrega, ou 25 de maio, 25 de setembro, 25 de janeiro,
aliás, aqui era 25 do 11 e 25 do 2. Portanto, falta-me aqui um 1. Pronto. Então, o que é que nós também vamos ter de ter atenção? Quem presta serviços para clientes da União Europeia, não esquecer que tem a obrigação de entregar a declaração recapitulativa de IVA e que tem de ser assinalada na nossa declaração do IVA também. Fazer isto não tem imposto aqui associado, é só mesmo uma informação, é uma declaração que não existia para quem está no artigo 53, no regime da isenção, mas que a partir do momento em que passa faturas para clientes que sejam empresas que estejam com sede na União Europeia, têm de entregar a declaração recapitulativa de IVA. Portanto, também podem consultar aqui as datas da entrega, têm sempre até ao dia 20 do mês seguinte, ao final do trimestre civil, a que respeitam estas operações. Portanto, é sempre um mês antes da declaração do IVA e que deve lá ficar assinalado, e os valores têm que coincidir tanto na declaração recapitulativa como na declaração do IVA. Uma dica que eu gosto sempre de dar, lá está, é esta, que o IVA no fundo somos uns intermediários, não é nenhum lucro, nós cobramos o IVA, ele entrega, o cliente entrega-nos e nós depois fazemos esta entrega ao Estado. Uma das coisas que eu também costumo aconselhar é criar uma conta separada só para a parte do IVA, e existem algumas contas que têm comissões muito baixas, e sempre que alguém faz alguma venda, ou vocês fazem uma venda, devem colocar logo o valor do IVA, é aquilo que eu costumo dizer: olhos que não veem, coração não sente, porque muitas das vezes nós temos dinheirinho na conta e temos sempre tendência, algumas pessoas, não são todas, em gastar, não é? Aquele dinheirinho está ali disponível, então vamos gastar um bocadinho. E o que acontece é que muitas das vezes esquecemos-nos dos impostos e que depois chega a hora H e ficamos um bocadinho aflitos. Assim, se nós passarmos este valor para uma conta em separado, chega a altura de pagar o IVA e ele está lá disponível para nós fazermos depois o pagamento. Outra dica também é que existe a possibilidade de flexibilização do pagamento do IVA, tanto em 2 ou 3 prestações sem juros. A condição é que não podes ter dívidas às finanças. Outra das coisas muito importantes é que a partir do momento em que vais entrar no regime do IVA, deves olhar para a tua precificação de uma forma já diferente. Se nós estivermos a falar de um cliente particular, nós colocamos sempre o valor já com o IVA incluído. Quando nós estamos a falar de uma prestação de serviços para uma empresa, nós dizemos sempre que é aquele valor mais IVA. Isto porque o vosso cliente pode deduzir também o IVA da vossa fatura. Uma das coisas muito importantes é que quando nós estamos no regime do IVA, devemos também indicar nos nossos preços que o IVA já está incluído à taxa legal em vigor. Se eu estou no artigo 53, eu não digo lá nada, mas quem está no regime do IVA, é sempre bom nós colocarmos estas menções para não haver nenhuma confusão. E pronto, e com este mini vídeo me despeço e agradeço a todos os que tiveram aqui esta paciência para me ouvir durante estes minutinhos. É sempre muito importante nós verificarmos a nossa faturação, portanto é isso que vocês vão ter de olhar a partir de agora, verificar a vossa faturação, verificar que afinal o IVA não é um bicho de 7 cabeças e que passar para o regime do IVA significa que o vosso negócio está a crescer. Existem algumas pessoas que tentam limitar muitas das vezes os negócios ou não aceitam mais trabalhos precisamente porque têm algum receio de passar para o regime do IVA, mas o IVA não é nada complicado e vocês ainda podem deduzir o IVA das vossas despesas. Caso tenhas alguma dúvida, podes sempre enviar uma mensagem. Existe o serviço de consultoria personalizada, existe também o serviço de acompanhamento mensal que podes sempre obter. Eu aconselho, para quem está no regime do IVA e que não esteja a perceber muito, o acompanhamento mensal de um contabilista. Espero que tenham gostado deste vídeo e muito obrigado e até ao próximo vídeo. Beijinhos!